Olá, amigos. Olá, amigos. O que iremos fazer, Sr. Jefferson? Iremos fazer uma avaliação, Isso, porém, versão pandemia, isso. versão quarentena. Aí a gente tem à frente. Vamos diminuir, vamos diminuir. Aqui, nosso automóvel. O automóvel, Não é um simples automóvel, né? fora de Galaxy. O Galaxy ele foi o primeiro Ford fabricado, o primeiro carro de passeio da Ford fabricado no Brasil. Começou a sua fabricação em 67. É, como aconteceu com o Dodge, né? Depois, mas o Galaxy, o Galaxy 67 brasileiro, ele é igual ao Galaxy 66 americano. Porém, a Ford, mantendo seu velho costume, não trouxe o carro com a mecânica original. Ela preferiu adaptar a mecânica dos utilitários, que nessa época já era Ford F100, né, Sérgio? Sim. Nessa época já era Ford F100. Se não me falha a memória, o primeiro motor que o Galaxy utilizou, o Y-Block, ele era um motor 272, né? Girava aí seus 160 cocotós, mais ou menos, na medição antiga, né? Que é um pouco diferente. O Galaxy, ele foi uma resposta aos carros importados, né? Lembrando que a Chevrolet não tinha começado a fabricar o Opala. A Dodge tinha comprado a Cinca, mas ela só lançou o modelo Dodge só em 68. Em 67 ainda era o Cinca esplanado. Tinha a Willys, que nessa época já estava indo para as mãos da Ford. Tinha o Willys Itamaraty. Que o Willys Itamaraty nada mais era que um Jeep de gravata. Fiat não existia, não nesse país. No mais eram carros importados mesmo, né? Os Bel Air, os Cadillacs. É, ainda era um carro era para pouco, né? O que tinha de carro que era carro para a maioria era o Fusca, né? Que nessa época ainda era chamado de Volkswagen Sedan. 67 também já tinha Kombi, né? Fabricada no Brasil. A indústria automobilística brasileira ainda estava engatinhando, né? Começou no plano JK, Sim. a Fenemé, que depois virou Alfa Romeo, né? Mas enfim, voltando ao Galaxy, né? O Galaxy na sua variação, que o Galaxy começou como Galaxy 500, depois virou LTD. Algumas literaturas, até uma que eu tenho aqui, está como Galaxy LTD e algumas como LTD Galaxy, né? Mas enfim, no modo popular seria o Galaxy, depois veio o LTD e depois o Landau. O Landau ficando como topo de linha, o LTD intermediário, depois de um tempo, e o Galaxy virando o básico. O LTD, se não me engano, foi lançado em 71, 70 ou 71. Foi o primeiro carro fabricado no Brasil com câmbio automático. E com algumas controvérsias, foi o primeiro carro com ar-condicionado. O detalhe é que, se não me falha a memória, o primeiro carro com ar-condicionado no Brasil foi o Willys, em Itamaraty. A questão é que o ar-condicionado do Willys era atrás, né? Porque normalmente o dono de Willys, ainda mais o Itamaraty, ele tinha motorista, o motorista que se lascava. O ar-condicionado ele era atrás, o do Landau já era o gela-saco na frente, né? Mas em todo caso, o primeiro carro com câmbio automático eu tenho quase certeza que foi o Galaxy, né? O Galaxy depois foi aumentando de motor, saiu com 272, 292, até ter saído com o 302, que é o mesmo do Maverick, né? Ou Maverick, dependendo do teu sotaque. Ele foi um carro utilizado largamente por presidentes.
algumas forças do judiciário, prefeituras, o carro oficial de muita coisa, né? Nos anos 80 sobreviveu ao limbo, né? Porque era um carro que ninguém queria por conta do teu autoconsumo de todo V8, né? Mas é um carro confortável, hoje muito desejado novamente, né? Inclusive por mim, infelizmente ainda está fora do meu alcance financeiro. O Galaxy durou, contando todas as versões, durou de 67 a 83, né? Acabou saindo de linha e acabou que deixou a missão de carro de luxo da Ford para o Del Rey. Em 78 ele teve uma alteração muito importante, que foi a adoção de freio a disco na dianteira, né? Que até então ele era freio a tambor. E 79 ele começou a sair com saída de ar integrada no painel, né? As coisas aconteciam devagar no Brasil. As concorrentes da época do Galaxy, poderíamos dizer que seria o Dodge Dart Deluxe, né, no caso, que também tinha um motor V8, tinha câmbio automático, dependendo do ano já tinha ignição eletrônica. O Dodge ele era bem avançado para a época, né? Outro concorrente, tá certo que num tamanho menor, mas ainda se era um concorrente de peso, era a Alfa Romeo 2300. Sim. Que pra mim eu acho que era o carro mais tecnológico dos anos 70. Pensar que ele era um carro com câmbio de 5 marchas, freio a disco nas 4 rodas, válvulas refrigeradas a sódio, tinha um motor 4 cilindros que andava tanto quanto um 6 cilindros Chevrolet ou um V8 Ford. Questão que como todo carro italiano, ele é meio temperamental, né? E aqui no Brasil ele não foi tratado da maneira correta. Um concorrente também que de menor porte, mas acabou cativando um pouco do público, foi o Opala, né? O Opala foi lançado em 68, como linha 69, né? Não teve motor V8, né? O maior motor que ele teve foi 6 cilindros. Mas se pegarmos na mesma época, ali do final dos anos 60, começo de 70, os concorrentes do Galaxy eram esses, né? O Dodge Dart de luxo, o Opala 3800 de luxo e a Alfa 2300. E bem como o Willys Itamaraty, mas a Ford comprando a Willys não deixou de produzir, mas também deu uma ofuscada, né? No começo de produção tinha a Cinca, né? Mas a Cinca também já estava em final de vida no Brasil. Um comentário sobre o Galaxy, senhor? Não. Acho bonito só. Acho bonito. O Galaxy acho que é o carro respeitado até hoje, né? Sim. É aquilo que você falou, né? Ao final dos anos 80, 90, ele foi para o limbo. Sim, foi trocado por vitrola, bicicleta. Isso, era o carro de 5, 4 conto. E olha lá. Olha lá. Hoje, para comprar um mais ou menos é 30, 40 mil. Isso. Uma carcaça, 15. Então já estamos. É aquilo que eu te falei no encontro de carro antigo uma vez. O cara tava vendendo cada calota por R$ 1.000. Então, R$ 4.000 só de calota. Então, É complicado. né? Alguns Galaxy sofreram com problemas de arrefecimento, como todo bom Ford dos anos 70. Mas na verdade foi por culpa da própria Ford, porque acho que até hoje ela tem esse belo costume, né? De não colocar termômetro no carro. E daí só tinha a luz de temperatura que só acendia que o motor já estava derretendo, né? Mas isso é um problema mais comum nos Maverick, né? Eu andava legal deixando original, fazendo alguma operação de época. Tem alguns acessórios de época que ficam legais no Landau ou no Galaxy, né? Mas, no meu ver, quanto mais original, melhor. Sim. Querendo ou não, esse que a gente tá falando, 500 é os dos dois farol em pé, né? Isso, né? A
bastante em pé. Isso. É o mais enfocadinho. Esse seria o com a grade inteiriça de alumínio, né? Isso. A gente vê alguns que tem a seta na grade, né? Isso. E essa miniatura, ela é do Galaxy mesmo, né? Que o LTD já tem algumas diferenças estéticas, principalmente no vigia traseiro. A gente vai mostrar um comercial. Um dos comerciais, né, do Galaxy. Os comerciais de lançamento. Posso rodar? Pode. Eu esqueci de falar, né? O Galaxy a gente pode considerar que ele foi o que começou com o comentário de que a Ford fabricava bons carros com bons acabamentos, né? Porque o acabamento do Galaxy é primoroso. Sim. Eu sou suspeito a falar, mas para mim o Galaxy, se não foi o melhor, é um dos melhores carros que foram fabricados no país, né? É um carro durável, um carro que eu usaria no dia a dia, apesar do consumo que não deve ser muito agradável, apesar que eu tive um 4.1 e o consumo foi de gás. O tamanho para o Brasil é avantajado, se for ver pelo país de origem, ele era um carro compacto, um sedã compacto, né? Aqui tem essa revista aqui, Grandes Comparativos, tem as duas edições na verdade, que ela é um compilado de algumas matérias importantes para 4 rodas. E aqui tem a matéria que foi feita com o Jack Stewart, né, que era um piloto de Fórmula 1. Não, foi feito em fevereiro de 70. Que ele testou o Opala 3800, que era um fresquinho na época, né? Ele testou o Opala 3800, o Dodge Dart, a Variant, o Volkswagen 1600, ou Zé do Caixão para os íntimos, o Corcel, que também é novidade, né? Se não me falha a memória. O meu celular aqui já ativou o OK Google, né? Vamos fechar o Motorola. O Corcel, que se não me falha a memória, é lançamento, o Galaxy LTD e a Puma. Só para mostrar a literatura, só se eu falei groselha no começo, mas eu li diferente. Essa primeira matéria que eu falei era de fevereiro de 70. Ó, aqui já estava como LTD Landau, né? Tá, a literatura às vezes muda, né? Mas vamos usar mais antigo de referência. Ele testou alguns carros, né? Tá difícil aqui hoje. Não sei se não, tem uma folha aqui que não quer abrir. Não, certo. Acho que tem uma Puma, essa belíssima Puma, o Zé do Caixão, que infelizmente não vingou no Brasil. E o Galaxy aqui já na versão LTD, né? E já tinha algumas diferenças em relação ao Galaxy, né? Já tinha uma grade com detalhezinho diferente. Continuando, né? O Motorola que deu tilt. no tilt.
O LTD, uma das diferenças externas era a grade com detalhezinho diferente, o teto de vinil. E ele poderia ser, ele podia ter câmbio automático de 3 marchas e ar-condicionado. Aqui o Opala 3800. Aqui ele falou bem do Jack Stewart, falou bem do Landau. Tá vendo? É um carro bonito de linhas tipicamente americanas. Tem um bem parecido no Ford Zodiac. A versão avaliada tinha câmbio manual, embora ele preferisse automático opcional. Levando-se em conta um carro dessa categoria. Nas curvas incomodou-se com um estofamento muito liso, né? Ainda mais que era um banco inteiriço, né? Sim. Com um estofamento muito liso que fez escorregar de um lado para o outro. Ainda mais que era um banco que não tinha muito suporte lateral, né? Aqui, na minha conta, ele já estava com motor 292, né? Então aqui na literatura de época falava que o carro custava 35 mil cruzeiros. Continuando de novo outra vez. Eu acho que eu ia falar do preço, né? Isso, você tá O Galaxy, o LTD no caso, que era a versão top de linha até então, ele custava seus 35.431 cruzeiros. Só para comparar, o Opala 3800, que aqui estava a versão de luxo, custava 19.999, né? Comparando aqui com um carro mais básico, que era o Corcel custava 15 mil. Um Corcel 4 portas, né? Só que, por exemplo, aqui o Galaxy já tinha um motor V8, pelas minhas contas Aí a gente está no valor atualizado. Isso, aqui o valor atualizado de 2018, que eu acho que essa revista, o Galaxy custaria R$ 186.910. Ele seria bem mais caro que o Fuso. Já o Opala ia custar 105 mil. Né? Hoje, nos dias de hoje, em 2020, 105 mil é o preço do Cruze. Mais ou menos. E 180 mil eu não tenho carro nacional sem preço. Aí ia ser um Série 3 da vida, um Classe C. Uma BM ou uma Merca. Isso, né? A Puma, ela era mais cara que o Opala, né? Um pouco mais cara que o Opala. O carro mais barato comparativo aqui foi o Corcel. Corcel mesmo. Mas voltando ao Landau, ele já tinha um motor 292, pela literatura aqui, que rendia, não tem a potência do automóvel, mas era 170 HP mais ou menos, né? E o Opala, não colocaram tem a potência sim, 199 HP na medição antiga. O Opala com motor 3800 rendia 125 HP. O Galaxy tinha 5,41 metros de comprimento. O Opala tinha 4,58. Dá quase 1 metro de diferença, né? De comprimento. Vê que as medidas do Galaxy eram bem superiores. O entre-eixo que conta muito no carro de luxo é o entre-eixo, né? O entre-eixo do Galaxy era de 302 centímetros, do Opala era de 267 centímetros. Aí dá quase 40 centímetros. 30 e poucos. Mas eu acho que é isso que tem a se falar do glorioso Galaxy. Infelizmente, eu acho que não teremos mais carros desse nível fabricados no Brasil. E lembrando, o Galaxy, apesar de ser baseado no carro norte-americano, ele era fabricado no Brasil, né? Sim. Ele era totalmente fabricado no Brasil. Então eu acho que não teremos mais carros desse nível, inclusive nesse nível, desse automóvel, fabricados no Brasil, né? Aqui
Do mesmo jeito que caminhonetes desse nível também Sim, não hoje serão não. mais fabricadas no Brasil, duvido muito. Esportivos com banco recaro também. Aí se vocês pedirem, dá pra comentar sobre as duas revistas, né? São duas edições. Tem comparativos bem bacanas. Sim. Em revista a gente tem um pouco. Na literatura de 71, vamos ver se tem alguma coisa de velocidade do Galaxy. Ó, de um ano para o outro, o carro em 70 ele custava. O carro em 70 ele custava 35 mil cruzeiros. Em 71 ele custava 52 mil cruzeiros. Né? Porque naquela época tinha inflação, né? Sim. Se fosse pelo preço de 71, o carro hoje em 2000, no preço de 2018, ele custaria 229 mil reais. Pode ver que era um carro para poucos mesmo. Aqui a ficha está mais completa, falando que o carro tinha gerava 199 cavalos e 30 kg de torque. Se pensar, não é muito torque para a quantidade Sim. volumétrica do motor, mas a gente entende que era a tecnologia da época, né? E pesa 1.834 quilos, que não é nada leve, né? Vamos ver se tem alguma coisa de velocidade aqui. Aqui é o teste do Chapman com o Fittipaldi. Aqui não tem falando de velocidade. Só falaram que tem sim. Falaram que ele podia ter uma velocidade maior. Ele alcançou 150 km por hora. Que eles acharam um pouco pelo porte do carro. Mas eu acho que é isso, nossa ideia é, como tem bastante miniatura disponível, fazer alguns vídeos sobre as miniaturas. Tem uma que a gente já filmou, que era para ser o primeiro vídeo, mas eu acho que esse vídeo vai ser o primeiro. Vamos tentar. Aqui. Esse foi o primeiro carro de luxo da Ford no Brasil. Esse foi o segundo, que é o nosso querido Del Rey. O terceiro não tem miniatura, mas fazer o quê? Sim. Providenciaremos um para avaliação real. Isso. Então, siga, compartilhe, deixe seu joinha, seu comentário, sugestão. Valeu, amigos. Até a próxima.